Quero agradecer a Deus por esse final de semana que passei aqui com os irmãos de Cupira. Desde já agradeço toda a receptividade, todo o carinho de sempre. Também mais uma vez reitero a minha palavra de gratidão a Deus pela amizade que tenho com o pastor dessa igreja, que sempre me tem sido muito enriquecedor ao longo da caminhada. Deus continue assim abençoando. Também aos jovens e adolescentes dessa igreja, que Deus continue abençoando esses departamentos para a sua glória, e toda esta casa de oração, e para a glória de Deus continue sendo um instrumento dele nessa cidade para o louvor da sua glória. Amados, vamos abrir a Sagrada Escritura em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, e eu farei a leitura dos versos 1 e 2. Eu peço que você, ao encontrar o texto, por favor, coloque-se em pé para acompanhar a leitura. Que assim nos diz a boa, santa e infalível palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor graciosamente, desde já, aplique esta palavra ao nosso coração. Você pode sentar. Queridos, o tema da mensagem nos é dado pelo texto: não vos conformeis. E antes de expormos propriamente os versos 1 e 2 do capítulo 12, eu quero fazer uma breve introdução a esta carta tão importante do Novo Testamento, este que é um dos escritos principais do apóstolo Paulo, não em importância, mas principal para que possamos compreender a mensagem que por todos os lados ele foi levantado por Deus para anunciar. A carta aos Romanos, queridos irmãos, ela tem um tema, um assunto principal, e este, para nosso benefício, pela providência do bendito Espírito Santo, que foi quem conduziu Paulo a escrever esta carta, como todas as outras, o tema, portanto, de Romanos é o Evangelho. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos para expor o Evangelho que o Senhor Jesus os salvou e vocacionou para anunciar entre os gentios. E este Evangelho, segundo o apóstolo Paulo, no capítulo 1, verso 16, ele define o Evangelho nos seguintes termos: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Queridos irmãos, ao expor este Evangelho, o apóstolo Paulo tinha alguns objetivos. O primeiro deles era que, ao fazer essa exposição, o apóstolo Paulo iria confirmar a fé daqueles irmãos. Seguindo uma das características do ministério apostólico, ele foi levantado por Deus como uma das colunas da igreja e intérprete autorizado da palavra de Cristo
Portanto, ele vai expor essa carta para confirmar se a fé daqueles irmãos está devidamente fundamentada em Cristo para a glória de Deus. Um outro objetivo que o apóstolo Paulo ele procura e ele expõe aqui nesta carta é tratar do problema da relação entre dois grupos que formavam a igreja de Roma. Você vai perceber na leitura desta carta que há um interesse de Paulo constantemente em falar sobre a compreensão correta que judeus e gentios deviam ter acerca dos seus papéis na igreja. Porque havia um grupo de judeus convertidos e um outro de gentios que se converteram ao cristianismo. E por causa de suas histórias, era constante os dilemas e conflitos dentro da igreja. E por meio do evangelho, que confirma a fé e também viabiliza a boa, edificante e verdadeira comunhão da igreja. E Paulo procura resolver esse problema. E um objetivo um tanto mais prático, porque no final desta carta, Paulo ele vai deixar claro que ao expor esse evangelho, ele está mostrando para a igreja de Roma qual é o conteúdo da sua mensagem e ele quer que a igreja o envie para a Espanha a fim de que ele continue anunciando essa mensagem a outros, dando sequência à sua missão evangelizadora para a glória de Deus. Mas de que forma, um tanto mais pormenorizadamente, detalhadamente, podemos resumir essa mensagem que tão belos e importantes objetivos tem? Até porque não só os irmãos de Roma, mas todos nós precisamos ter a Escritura como a nossa fonte de verdade absoluta, divinamente autorizada e dada à igreja, para que a nossa fé seja por ela sempre e constantemente avaliada. A nossa comunhão precisa ser fundamentada, viabilizada pelos termos da Escritura. Então nós precisamos, irmãos, conhecer o conteúdo dessa carta. E permita-me rapidamente fazer uma apresentação panorâmica dos detalhes e os assuntos que Paulo fala, que promovem e viabilizam estes objetivos que acabei de citar. Ao lermos o capítulo 1, do capítulo 1 ao capítulo 3 da carta aos Romanos, nós veremos, como já citamos, o apóstolo Paulo fazendo a definição do evangelho e começando a mostrar que todos os homens necessitam desse poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por que razão o apóstolo Paulo aponta para essa necessidade que abrange a todos? Porque, segundo ele, todos foram concebidos em pecado e estão debaixo do pecado, sob o seu governo e tomados por sua corrupção e culpa. Então todos, quer judeus como gregos, precisam do evangelho. Mas aí surge uma pergunta: como pessoas que estão debaixo do pecado, que segundo o capítulo 3, versículo de 9 a 18, tudo o que fazem e tudo o que são, estão totalmente longe da boa vontade de Deus, como essas pessoas podem ser salvas? Se suas obras apenas confirmam a necessidade de salvação, mas por si só não podem fugir dessa condição, que lá no capítulo 1 o apóstolo Paulo diz: todos são indesculpáveis.
Então, quando chega no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai lá no Antigo Testamento, olha para o exemplo de Abraão e lê no capítulo 15 de Gênesis, quando aquele homem escuta da parte de Deus a renovação da promessa da descendência. Um homem já avançado em idade escuta de Deus dizendo para ele: não vai ser um mordomo seu que vai ser o seu herdeiro, vai ter um filho e você vai ter, Abraão, uma descendência como as estrelas do céu, como a areia da praia. Aí o texto diz: Abraão creu e isto lhe foi imputado para justiça. Aí Paulo diz: a única forma de pessoas que estão debaixo do pecado terem de fato salvação da parte de Deus, receberem o evangelho, só tem um meio, é mediante a fé. Porque quando o homem crê em Jesus, o Senhor Deus coloca na sua conta uma justiça que não é do homem, conquistada pelo homem, adquirida pelo mérito, pelos recursos do homem, mas que foi conquistada pela obra bendita e santa do Filho de Deus. Uma conta vazia recebe a riqueza da obra e dos benefícios do sacrifício de Cristo. Portanto, no capítulo 4, ele mostra o meio, e no capítulo 5, ele apresenta um fato. Justificação é o tema do capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação, amados, é uma justiça que vem de fora, é Deus declarando-nos justos por causa de Cristo, mediante a fé em Cristo. A justificação é um dos termos que o Novo Testamento usa para referir-se à salvação que por meio do Evangelho o Senhor concede a todo aquele que crê. Quando chega no capítulo 6, o tema é a santificação. A ponte temática é: nós somos salvos, justificados, e agora? Como é a vida do justo? Como é a vida daquele que creu em Cristo e agora teve seus pecados perdoados? Como viverá aquele que agora tem da parte de Deus uma justiça que não é sua, que não lhe pertencia, mas agora os méritos dela estão sobre ele? Aí Paulo diz: agora você vai dedicar todo o seu corpo, da mesma forma como você dedicou os seus membros para a injustiça. Paulo diz: agora você vai dedicar todo o seu corpo, referindo-se a tudo o que fazemos, mãos, pés, boca, todo o seu ser agora vai estar dedicado à justiça. É assim que se vive a vida daquele, é assim que é a vida daquele que é justificado. Esse é o tema do capítulo 6, apontando para nós o desafio da vida cristã. O Senhor nos libertou pelo seu poder e para a sua glória da escravidão do pecado. Agora compete à igreja, confiada no poder do Espírito Santo, a lutar constantemente contra o pecado. Aí chega o capítulo 7, no qual o apóstolo Paulo vai conscientizar a igreja, conscientizar os que já estão justificados, que já estão lutando pela santificação, que eles continuam na dependência de Cristo. Porque sabe uma coisa, irmãos, que deve incomodar nosso coração? Sabe uma situação que deve fazer cair lágrimas dos nossos olhos? Sabe uma situação que deveria trazer angústia às nossas almas? É quando a gente lembra do Evangelho e de tudo que Cristo sofreu para perdoar nossos pecados. E a gente lembra de que a gente fala coisa que não devia, pensa coisa que não devia, faz coisas que não devia. Quando a gente lembra do pecado que está em nós, do pecado que ainda nos mancha, do pecado que ainda macula as vestes santas e limpas que Jesus nos concedeu para nós.
É Paulo dizendo no capítulo 7, o bem que eu quero fazer. Há uma lei na minha alma, no meu coração, eu quero fazer a vontade de Deus, mas tem como uma lei nos meus membros, desejos, vontades, impulsos, com os quais ainda luto, os quais muitas vezes me jogam no chão. Ele chega no capítulo 7 e brada, no versículo 24, desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele diz no versículo 5, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Esse é o dilema da vida cristã. Esse é um fardo que a gente vai continuar carregando. Essa é uma luta que vamos ter que continuar travando. Essa é uma consciência que todos nós precisamos ter. O cristão, enquanto aqui estiver, continuará lutando contra o pecado e por isso deve ansiar, desejar a Cristo a cada dia, alimentar-se nele, buscar forças nele, para que o Senhor o ajude nesse bom combate, para que seja vivida uma vida cristã que cresce apegada a Cristo e frutifica para o louvor da glória dele. Mas aí chegamos no capítulo 8, e o dilema do capítulo 7, que caracteriza a vida cristã, recebe um forte amparo para nós. Porque apesar do cristão lutar contra o pecado, Paulo vai deixar claro no capítulo 8, você não deve viver a neurose ou o medo ou o dilema de eu sou crente e peco, quer dizer que quando eu peco eu perco a salvação. Paulo escreve o capítulo 8 para deixar uma coisa clara para a igreja que foi justificada mediante a fé, está lutando contra o pecado, chora por causa do pecado, mas lute essa luta sabendo que você é mais do que vencedor por aquele que lhe amou. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. O capítulo 8 é o capítulo da segurança da salvação, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que garante a eficiência desta obra gloriosa que o Senhor realizou. E do capítulo 9 até o capítulo 11, Paulo vai tratar do tema do papel de Israel no plano eterno de Deus, dando um fim ao dilema da confusão dentro da igreja por causa de um que é judeu e outro que é gentil. E do capítulo 12 até o 16, Paulo faz as aplicações práticas desse evangelho na vida da igreja e também faz as suas considerações finais e apresenta os seus planos à igreja de Roma. Queridos, eu espero que você se sinta cada vez mais estimulado a conhecer estas verdades, porque tudo isto que nós acabamos de considerar está na base, é o fundamento, porque o que Paulo vai falar nesses 2 versos pressupõe que tudo isso conheçamos e razoavelmente estejamos inseridos neste bom combate da fé, nesta trajetória que é a vida do justificado, que o Evangelho promove. O texto que nós lemos, portanto, ele está inserido no momento em que Paulo chama a igreja não mais simplesmente a refletir, mas a compreender o que fazer. Se você foi justificado, está se santificando, lutando contra o pecado, tem certeza de salvação, agora é necessário compreender como, o que fazer, quais características, quais ações se espera da sua e da minha vida, e ele vai começar a mostrar isso de uma forma mais prática a partir do versículo 1 do capítulo 12 até o final dessa carta.
Agora, rapidamente, eu quero entrar com os irmãos nesses 2 versos e extrair daqui algumas lições para as nossas vidas. E o versículo 1, amados, começa com o apóstolo Paulo fazendo um pedido de uma forma que ele costuma fazer em alguns dos seus escritos. Talvez quando você lê esse rogo-vos, talvez você seja lembrado de Efésios capítulo 4. O apóstolo Paulo, ele após expor a doutrina, rotineiramente ele passa a fazer um pedido, que é sempre feito de forma intensa. É uma ação constante. É isso que o apóstolo costuma falar, ensinar e mostrar para a igreja por onde ele passa. Comportamento. Nossa fé não é feita de palavras. Nossa fé não se resume a ouvir. Nossa fé nos chama a praticar. O Dr. William James diz: não há nada que se ensine na fé cristã que não tenha um lugar na vida da igreja. Tudo aponta para a prática cotidiana da vida com Deus. Então Paulo está pedindo de uma forma intensa e constante e confiado nas misericórdias de Deus, que aponta para a providência do Senhor, que assiste, preserva e sustenta a igreja. Paulo, ele sabe que o seu pedido não vai apenas fiado pelas suas palavras, mas pela ação providencial de Deus. E o pedido de Paulo é para que aqueles irmãos apresentem os seus corpos a Deus como um sacrifício vivo. Vivo aqui refere-se a uma ação que procede da vida que Deus concedeu na justificação. Santo, fruto do Espírito Santo, como Paulo vai falar no capítulo 8. Agradável, aprovado, aceito. Porque você sabe que no Antigo Testamento e também no Novo, há cultos e sacrifícios que o Senhor Deus não os aprova, não os recebe, não os aceita, mas este agrada a Deus. Apresentar os nossos corpos é nos posicionarmos, seja em qual for a circunstância, como alguém que vai agir de acordo com a vida que recebeu, com a santidade que o Espírito opera, da forma que seja agradável e aceita por Deus, que segundo o apóstolo Paulo, é o nosso culto racional. Esta palavra, ela não é de fácil definição. Todavia, eu gosto muito da definição que diz que segue a lógica da fé. Que segue a lógica da fé. A nossa fé, ela tem um caráter racional e lógico. Então, o que é que está se esperando aqui? Uma ação que reflete, que de fato expressa tudo aquilo que a pessoa diz que Deus fez por ele. Tudo que a pessoa diz que o Senhor realizou por ela. Agora imagine a situação, uma pessoa diz: fui salvo por Jesus Cristo, Ele morreu pelos meus pecados. Qual é a lógica dessa vida? Qual é a lógica que o comportamento dessa pessoa deve expressar? Um apego ao pecado, uma vida conciliada com o pecado? Não há nada mais incompatível e ilógico. O seu Senhor morreu para libertá-la do pecado. Aí Paulo vai dizer no capítulo 6, você vai se tornar novamente escravo do pecado?
vai se habituar a pecar e conservar algum tipo de pecado, a ação lógica é quando o crente age de acordo com a fé que ele diz que tem. A Bíblia nos dá muitos exemplos disso. Para o mundo, a sabedoria de Deus pode ser loucura, mas a lógica da nossa fé é o fundamento do nosso crer. Pois quantos não chamariam de louco 3 homens jovens, chamados e ordenados a curvar-se rapidamente diante da estátua de um déspota? Quem não chamaria de louco aqueles 3 jovens que poderiam simplesmente seguir suas vidas tranquilas se um ato tão simples fosse realizado? Mas só existe um Deus, só existe um Senhor. O mandamento diz: só o Senhor adorarás, só a Ele prestarás culto, não existe nenhum outro Deus. A minha fé me diz que eu não devo me prostrar diante de nenhum outro, não vou adorar a imagem de seres que rastejam, de seres que voam, de nada nesse mundo. Então eles agem de forma lógica, racional, seguindo a lógica da fé. Estamos prontos a ir para a fornalha. Se você pensar no apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo chega aos irmãos de Corinto, no capítulo 15, e diz: irmãos, se não há ressurreição, por que razão eu estou me expondo à morte todo dia? É Paulo dizendo: sabe por que eu aguentei pedradas, chicotadas, perseguição, naufrágio, picada de cobra? Sabe por que eu aguentei todos esses infortúnios? Porque eu vou ressuscitar. Eu tenho vida eterna. O Senhor Jesus Cristo não disse que aqueles que perderem sua vida, na verdade, acharam a vida? Não foi isso que Cristo disse? Ele não falou para aqueles que creem no seu nome que rios de água viva fluirão dos seus ventres? Ele não prometeu que todo aquele que nele crê, ainda que pereça, esse viverá? Ele não disse nos evangelhos para aquele ladrão que estava ao seu lado que naquele mesmo dia ele estará no paraíso? Qual é a lógica de quem crê nessas coisas? Como é a vida de alguém que crê nessa fé? Uma vida agradável a Deus. Este é o culto que nós somos chamados a prestar ao Senhor, aqui. E quando estivermos ali comendo, nos confraternizando, quando saímos daqui e seguimos para a nossa casa, quando conversamos com os irmãos, com colegas de trabalho, quando estamos estudando, quando estamos na escola, onde quer que estejamos, nós apresentamos ao Deus que está em todos os lugares o nosso culto agradável e lógico, de acordo com a fé que nós recebemos. Mas aí o apóstolo prossegue: para que isto seja uma realidade em nossas vidas, versículo 2, não podemos tomar a forma do presente século. Presente século e mundo na Bíblia normalmente são referências a um sistema caído e contrário à vontade de Deus. Quando o apóstolo João diz na primeira carta, como nós lemos aqui, não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há, ele está se referindo às instituições, ideologias, culturas e todos os hábitos que são contrários à boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que são contrários àquilo que é compatível com a vida, que está de acordo com a santidade, que é de acordo com o critério que agrada a Deus. Mas há um alerta nessa passagem, nessa referência. Porque se de um lado o texto diz para o crente: cuidado para você não tomar a forma, dando um alerta para que você fique atento e não deixe o seu coração lhe conduzir para estas práticas, também nos dá um alerta para entender que a cultura não é neutra.
A cultura, o presente século, o mundo, ele também vem e ele quer nos conformar a ele. A cultura, ela seduz propositalmente, porque ela não é apenas fruto das circunstâncias de uma história. Por trás de toda a corrupção no mundo, como Apocalipse bem nos lembra, está as intenções, a corrupção, o vedar dos olhos e todo um conjunto de hostilidades e ações perversas do inimigo de nossas almas. A cultura não é e nunca foi passiva, ela nos quer e faz de tudo para chamar a nossa atenção. Portanto, precisamos estar preparados para cuidar do nosso coração, para não desejarmos aquilo que não é compatível com a nossa fé, aquilo que vai de encontro à lógica da nossa fé. Assim como também alerta devemos estar contra as intenções e a aproximação deste ambiente, tentando nos cooptar para o seu circuito. Fiquemos, portanto, com este alerta. Mas não somente com isso, a segunda parte do texto vai nos mostrar como, de fato, podemos oferecer esse culto racional e lógico a Deus e não nos conformar, porque não há nada mais contrário e incompatível. Até o apóstolo Paulo chega a falar aos irmãos de Éfeso, no capítulo 4, que eu já citei. Ele diz para aqueles irmãos para andarem de forma compatível com a fé e a vocação que receberam, deixando claro por todos os lados que é possível que você passe a estabelecer no seu coração desejos, objetivos, vontades, hábitos que não são compatíveis com a fé. A presença do pecado em nós, Paulo vai dizer em Romanos 6, a nossa carne dificulta. Você já parou para pensar o quão difícil é você segurar pelo menos metade, vamos ser otimistas, do que você escuta numa pregação no domingo à noite? Não tem tanta coisa que ocupa mais a nossa mente do que a exposição da verdade de Deus. Se terminar essa pregação e for dada uma folha para cada um de nós, a pergunta for, escreva qual foi, o que ficou na sua cabeça da mensagem. Irmãos, é natural que haja pessoas que falem coisas que eu nem cheguei a citar aqui. Paulo vai dizer que isto também tem a ver com a nossa carne. Ela dificulta a gente aprender as coisas de Deus. Até nesse momento que você está sentado ouvindo, é momento de luta. Prestar atenção e guardar a palavra de Deus não é fácil. Provérbios capítulo 4 diz que a palavra ela corre. Se você não estiver atento, ela foge, ela tem pé, ela sai correndo da sua mente, dos seus ouvidos, passa despercebido. Um pensamento vem e fica só aquele barulho e nada fica na mente. Nós precisamos estar atentos, porque começando em nós e ao nosso derredor, nós estamos suscetíveis a nos conformarmos ou conformar partes da nossa forma de pensar, nossa forma de agir ao padrão incompatível do presente século. E agora você vai entender o porquê eu falei essa situação da pregação. Porque o que Paulo vai dizer aqui é que há um processo que vai fazer com que você possa apresentar seu corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. Mas esse processo envolve, primeiramente, aprendizado. Porque, vejamos, ele começa não seguindo a ordem de como as coisas se processam. Paulo começa dizendo assim, mas transformai-vos.
transformai-vos aqui tem a ver com mudança de comportamento, tem a ver com mudança de hábito. Paulo diz, você não se conforma ao presente século, pelo contrário, você vive tirando, colocando para fora e aprendendo a viver diferente de coisas que você já aprendeu lá. A sua vida cristã não consiste em se conformar a Ele, mas ir tirando cada vez mais os requisitos do que você já aprendeu durante toda a sua vida, que nada tem a ver com o Evangelho. E não pense que algum de nós fica isento nessa questão. Todos nós, porque Paulo vai dizer aos irmãos de Corinto que quer comendo, quer bebendo, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Por palavra e por ação devemos honrar Jesus. Então isso significa que quando você, marido, pensar no seu casamento, na sua esposa, você tem que pensar o que é que há em mim, na forma como eu trato a minha esposa, que tem a ver com o presente século, o que é que está de acordo com a Bíblia. Esposa, a mesma coisa. Filhos, a mesma coisa. Os adolescentes, quando estiverem na escola, têm que perguntar, porque você é cristão, você crê em Jesus, então como é que você vai estudar? Como é que você vai estudar, se relacionar com seus colegas para a glória dele? Nós precisamos, dentro desta cultura, ir tirando o que dela há em nós, para que cada vez mais nós estejamos nos apresentando a Deus de forma compatível com a fé. Isso é transformação. Isso, em outros termos, é como Paulo vai dizer aqui em Romanos: quem roubava não rouba mais, quem mentia não mentia mais. Então isso tem a ver com mudança. Você agia dessa forma, agora não age mais. Por quê? Porque agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim, eu fui salvo por Cristo, eu sou ovelha do seu rebanho, a palavra de Deus é a minha regra de fé e de prática, a verdade de Deus é a lâmpada do meu caminho. Eu tenho um novo padrão de vida, eu tenho um novo objetivo, há um novo norte estabelecido para mim. Portanto, eu preciso ir me transformando. Está aqui um chamado para aqueles que passam anos e anos na igreja e nunca mudam o comportamento. Está aqui um caminho para aqueles que estão iniciando a caminhada agora. O que Deus vai fazer e quer que você vivencie é um processo que você vai crescendo, mudando, se aprimorando. Você, o crente que você é hoje, daqui a 10 anos, que crente você vai ser? Como você vai estar servindo a Deus? Como será a sua confiança em Cristo? Como será a sua dedicação ao Evangelho? Então tem que haver mudança, porque enquanto estivermos aqui, nada é tão bom que não possa melhorar, nada será tão desenvolvido que não possa desenvolver-se mais, nada já glorifica tanto a Deus que não possa aprimorar-se mais. Então tem que haver transformação. Mas como é que começa isso? Ele diz: pela renovação da mente. É preciso estudar, conhecer a palavra. E quando a Escritura falar, submeter-se à autoridade da Escritura. Quer ver um exemplo? Vamos pegar o contexto todo. A discórdia, falta de perdão. Como é que a gente faz? Apresente seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vamos começar? Pezinho, o pé. Ande em direção ao irmão. Boca, fale o que tem que ser falado para resolver a situação. Tem coisa que agrada mais a Deus do que isso? Isso é compatível com a fé. Porque é o que é que nós dissemos? Meu pecado foi perdoado. Você sabe como foi isso? Um que nunca pecou morreu por nós, que até hoje pecamos.
A dívida que nós tínhamos com Cristo, com Deus, é infinitamente maior do que qualquer rixa, qualquer desacordo, qualquer desencontro que pode haver entre os crentes. A lógica da fé é essa. Mas só que na mente do crente tem aquele negócio: mexeu comigo é assim, eu não faço desse jeito, eu sou uma pessoa de personalidade forte, eu sou uma pessoa de posicionamentos firmes. A mente é assim, então vai para a Escritura. Aprende com Cristo a ser um bem-aventurado por ser manso. Aprende com Cristo a mudar essa forma de pensar. Lê Romanos capítulo 14 e aprende a amar teu irmão. E é assim com tudo que se deve fazer na vida cristã. A mente precisa ir sendo renovada. Porque não adianta fazer nada da boca para fora. Tem que mudar a mente. Tem que mudar no coração. Porque o que nós queremos, irmãos, é o que ele diz aqui: experimentar. Começa aprendendo, muda comportamento, aí você experimenta qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O objetivo, portanto, que já por si só é tão grandioso e por ser tão, também é um incentivo. O que é que você quer viver? A sua? A minha? Qual vontade você quer experimentar? O que a Escritura diz é que por nossa vontade, você sabe qual seria o nosso destino eterno. O que é que a nossa vontade trouxe de bom para nós? O que é que a nossa vontade, no final das contas, trouxe de tão bom para nós? Se em quantos momentos da nossa vida, nossa vontade se mostrou apenas como uma força, muitas vezes impulsiva, que só traz mais problema do que coisas boas para nós? É isso mesmo que você quer viver? Ou você quer experimentar uma vontade que é boa, perfeita e agradável? O caminho da cruz é tão excelente, que Cristo diz: é uma porta estreita, é um caminho apertado, mas até hoje, pela graça e para a glória dele, nunca faltou gente se espremendo passando por aquele caminho, porque quem tem seus olhos abertos e enxerga a maravilha da lei de Deus, não deseja uma coisa mais excelente para o crente do que a boa vontade de Deus. Esse é o nosso maior desejo, essa é a nossa maior ambição, é isso que deve cativar o coração do cristão. Eu quero não apenas conhecer, eu não quero apenas saber o que Deus quer, eu quero experimentar. Eu quero experimentar a alegria do perdão. Eu quero que as pessoas vejam o poder do Evangelho, tirando inimizade, trazendo comunhão, trazendo harmonia. Eu quero que o poder do Evangelho seja manifestado com eu amando cada vez mais, cuidando cada vez melhor da minha casa, da minha família, para a glória de Deus. O que nós devemos desejar, portanto, é isso, pois a vontade de Deus sempre será um caminho mais excelente que nós poderemos trilhar nesse mundo. Mas essa não foi a primeira e nem será a última vez que você escutou uma chamada como essa. Não foi a primeira vez que te foi exposta a vontade, aquilo que Deus quer para você. E eu sei, é difícil.
Abrir mão do comportamento, das coisas que a gente gosta é algo terrivelmente difícil. Quantas vezes a gente não é tocado pela palavra, às vezes chega um determinado momento e diz: eu vou orar, eu vou mudar, e de repente o pecado vem, joga na nossa cara de novo a nossa incapacidade. Mas o que o texto nos coloca aqui é um chamado a voltarmos a confiar não na nossa capacidade de mudar, mas nas misericórdias de Deus. Lembre que o seu Deus é misericordioso e age compativelmente com essa fé. Você que está aqui, que é cristão, que ama Jesus Cristo, que de fato ama o Senhor e quer servi-lo melhor, mas está lidando com pecados que você não consegue abandonar. O chamado para você nessa noite diante de Deus, confiado nas misericórdias do Senhor, é: arrependa-se, humilhe-se diante do Senhor, comprometa-se a lutar contra si mesmo em oração, comprometa-se a nutrir-se mais com a Escritura. Quanto tempo, pastor? Quanto tempo for necessário, coloca a vontade de Deus como tua maior meta, como teu maior bem, como teu maior desejo, e busca, bate, batendo a porta se abre, buscando Jesus vai fazer você encontrar. Ocupe sua mente com isso, aí vai ficar pouco ou nenhum tempo para o mundo conseguir te engolir, ou você ter vontade de participar, ou você ter vontade de deixar algumas coisas dele entrar no seu coração. Faça o que tem que ser feito. Lembre, como disse Daniel, decida no seu coração confiar em Deus e humilhar-se diante de Deus e buscar em Deus o que você precisa. O nosso apóstolo aqui, ele roga a Deus para que a igreja tenha esta consciência. Então o chamado para você nessa noite é esse: arrependa-se. O Senhor seu Deus, Ele é poderoso para renovar a tua mente pela instrumentalidade da palavra e mudar teus comportamentos para a glória do nome dEle. Mas também fica uma palavra aqui para aqueles que ainda não confessaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Todo esse chamado que o Evangelho faz para os crentes conhecerem a vontade de Deus, você ainda não pode, mas o caminho da graça do Senhor continua aberto. A nossa oração, o que nós rogamos a Deus, é para que Ele abra o seu coração, para que você deixe de experimentar a sua vontade e passe a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle em Cristo. Por isso nós falamos nessa noite: você também arrependa-se dos seus pecados e volte-se para Jesus Cristo. Ele sim pode trazer a transformação e a mudança que sua vida precisa, porque todos os homens, inclusive você, precisa desse Evangelho. Vamos orar, irmãos? Senhor Jesus Cristo, todo o nosso ser está patente diante de Ti. Nada fica encoberto diante dos Teus olhos. Por isso, de forma compatível com a lógica da nossa fé, nós nos humilhamos nesse momento perante a face do Senhor. Ajude-nos, ó Senhor. Tenha de misericórdia de nós, porque em muitos momentos continuamos apegados à nossa convicção e à nossa vontade. Ó Deus, toca no coração dos teus filhos aqui nessa noite.
toca no coração de todos nós. Se há algum caminho mau, Senhor, se há algum pecado, se há alguma conduta que por ignorância ou por indiferença continua no nosso coração, limpa-nos, Senhor. Alveja-nos. Faz com que nós, Senhor Jesus, aprendamos a nos apresentar em tudo e a todo momento como esse sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Ó Deus, coloca em nosso coração cada dia mais amor para com o Teu nome. Faz com que, como diz a Tua palavra, que possamos ser daqueles bem-aventurados que choram, Senhor, que lamentam. Muitos, ó Deus, nesses dias estão sendo tão indiferentes, ó Deus, a tudo isso. Faz com que nós possamos ser daqueles que choram, bem-aventurados por chorarmos pelos nossos pecados. O ímpio está ficando cada vez mais sujo. Que o Senhor nos ajude a sermos dos santos que querem ficar mais santos, dos limpos que querem ficar mais limpos, daqueles que conhecem e querem prosseguir conhecendo. Tira a indiferença, tira a aridez. Vem, ó Espírito Santo, assim como o apóstolo Paulo orou em Efésios capítulo 3, nós rogamos, eu peço ao Senhor nesse momento, meu Deus, que o Teu Espírito possa vir sobre nós e nos fortalecer no homem interior. Nós não queremos gritos, nós não queremos nada, nós queremos, ó Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a honrar Jesus Cristo. Nós queremos que o Senhor nos ajude, fortalece no nosso homem interior, para que a gente possa conhecer de fato o amor de Cristo, com a altura, largura e profundidade desse amor. Nos ajuda a amar a Ti, ó Cristo, nos ajuda a amar a Ti, ó bendita Trindade. Porque só amando ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com tudo o que somos, com tudo o que temos, devidamente nos consagraremos ao Senhor. Aviva, Senhor, a Tua obra. Aviva, Senhor, a Tua obra. Para que nós não sejamos daqueles apenas que conhecem, mas não experimentam, daqueles que sabem, mas não vivenciam os frutos, daqueles que escutam, mas o coração é uma terra árida. Que nosso coração seja uma terra fértil para a glória do Teu nome, Senhor. Rogamos, como falou Paulo, pelas misericórdias do Senhor, que esta igreja possa cada vez mais ter um culto agradável ao Senhor, que o púlpito dessa igreja continue sendo fiel à Tua palavra e que o crescimento seja uma realidade para a glória do Teu nome, Senhor. Constrange e bota para fora tudo aquilo que não Te agrada. Nós temos compromissos com a santidade e a glória do Senhor. Ajude-nos a lutarmos com as armas espirituais, para que este ajuntamento cada vez mais seja enriquecido com a graça e capacitados a buscar a glória do Senhor, aonde o Senhor os colocar. E assim, amado Jesus, nós oramos, faço essa oração em Teu nome.